Hoje nós vamos comentar sobre mais um novo anticoagulante que surgiu agora na última década. Hoje a gente vai comentar sobre Edoxabana. Edoxabana é um inibidor do fator 10A, assim como Rivaroxabana e Apixabana. Aqui no Brasil foi aprovado pela Anvisa em 2018, mas no Japão eles já estão usando há bastante tempo. Foi aprovado por lá em 2011. Ele age no fator 10A e tem uma ação central na cascata de coagulação. Inibe então a formação de trombina e assim inibe a conversão de fibrinogênio em fibrina. Assim como os demais novos anticoagulantes, a gente não espera ter uma alteração de coagulograma para falar que Edoxabana está fazendo efeito. Em superdosagens, aí sim a gente pode ver uma alteração de TP ou TTPA. Chega no Brasil pelo laboratório Daiichi Sankyo com o nome de Lixiana, nas apresentações de 15, 30 ou 60 mg. A dose habitual para tratamento de TEV para pacientes com profilaxia de eventos embólicos em FA é de 60 mg uma vez por dia. Em alguns casos a gente vai considerar reduzir para 30 mg uma vez por dia. Se o paciente tiver um clínico de creatinina entre 15 a 50 ml por minuto, se o paciente tiver um peso menor que 60 kg ou se estiver usando algum inibidor de glicoproteína P, como por exemplo verapamil, ciclosporina ou cetoconazol. O tempo de início de ação da droga é de 1 a 2 horas e 50% da droga tem eliminação renal. Em relação às indicações, a gente pode indicar a Edoxabana então para pacientes com FA não valvar. O grande estudo que testou isso foi o estudo Engage AF Time 48. Então foi um estudo com mais de 21 mil pacientes que comparou utilizar Edoxabana versus varfarina nesse cenário de pacientes com fibrilação atrial não valvar. O que esse estudo mostrou? Usar Edoxabana 60 mg uma vez por dia foi não inferior a usar varfarina. E houve uma redução de AVC hemorrágico e sangramento maior. Quando a gente foi avaliar a dose de 30 mg uma vez por dia, também foi não inferior, mas houve uma discreta tendência até inferioridade em relação à varfarina. Então é a posologia que sangra menos, mas também não é tão efetiva como as demais. Em relação ao tratamento de TEV, de tromboembolismo venoso ou embolia pulmonar, a gente teve um estudo que saiu no New England em 2013, que foi o estudo Hokusai. O estudo Hokusai foi um estudo com mais de 8 mil pacientes, desses cerca de 3.300 tinham embolia pulmonar e comparou usar Edoxabana contra varfarina. O que esse estudo mostrou? Esse estudo mostrou que utilizar Edoxabana foi não inferior, então poderia ser uma opção em relação à varfarina e sangrou menos. Então, semelhante ao que a gente viu nos estudos com fibrilação atrial. Quando pegou só o subgrupo de pacientes com TEP grave, que tinham disfunção de ventrículo direito, aí houve uma redução de 48% de TEP recorrente. Então, realmente parece que vale a pena. Um detalhe importante aqui é que, para utilizar a Edoxabana, eles faziam sempre um uso de 5 dias de heparina antes de iniciar a droga. Então, diferente do que a gente viu com pacientes com Rivaroxabana e Apixabana, que daria para entrar direto com a droga para tratar um paciente com TVP ou TEP, aqui, quando a gente vai utilizar a Edoxabana, a gente tem que utilizar 5 dias de heparina antes, heparina não fracionada ou de baixo peso molecular, e a partir do 5º dia faria a transição, então, para a Edoxabana. Então, esse é um detalhe importante que a gente tem que considerar na hora de usar na prática. Diferente dos demais novos anticoagulantes, a gente não tem evidência para usar a Edoxabana no cenário de perioperatório em pacientes com cirurgia ortopédica, como artroplastia de quadril ou de joelho. Em relação ao cenário pós-angioplastia, a gente teve um estudo com Edoxabana, que foi o Entrust, que mostrou que seria viável a gente utilizar nesse cenário. Então foi um estudo com mais de 1.500 pacientes que comparou Edoxabana mais um inibidor de P2Y12, como clopidogrel, versus terapia tripla, com varfarina, mais AS, mais clopidogrel, nesse cenário pós-angioplastia. Pacientes com indicação de anticoagulação que iriam para angioplastia. E Edoxabana se mostrou não inferior à terapia tripla. Mas um detalhe interessante aqui é que os demais estudos com a Apixabana, Rivaroxabana, Abigatrana, eles foram superiores. E não só não inferior, como a Edoxabana foi no estudo Entrust. Em relação às contraindicações, a gente não deve utilizar a Edoxabana para algum paciente com sangramento ativo clinicamente significativo, ou então pacientes com doença hepática com coagulopatia, ou se tiver hipersensibilidade à droga, ou então se tiver uma hipertensão arterial grave, mal controlada. Além disso, tem alguns cenários que a gente não mostrou benefício ainda, como pacientes com prótese mecânica, que a gente tem que utilizar varfarina ainda, não há evidência para usar novos anticoagulantes, e pacientes com síndrome do anticorpo antifosfolípide, que também não há evidência para utilizar novos anticoagulantes, que ainda não se provou
não inferior, pelo menos, à warfarina nesse cenário. Em relação aos efeitos colaterais, a gente pode ver a presença de anemia, de náuseas, prurido, pode ter sangramentos, como hematura, epistaxe, sangramento de trato gastrointestinal, e pode haver elevação de transaminases, TJ-GP, aumento de gama-GT e aumento de bilirrubinas totais também. Em relação às interações medicamentosas, a gente sabe que algumas drogas podem diminuir o seu efeito, como por exemplo rifampicina, fenitoína, fenobarbital e carbamazepina, e algumas drogas podem aumentar o seu efeito, que a gente já comentou, como inibidores de glicoproteína P. Então, cetoconazol, ciclosporina, verapamil, tudo isso pode aumentar o seu efeito, e quem utiliza essas drogas deve utilizar a dose de 30 mg uma vez por dia. Se tiver sangramento e não for um sangramento importante, muitas vezes dá para esperar o tempo de meia-vida da droga, que é de 10 a 14 horas. E aí, durante isso, pode fazer controle cirúrgico, hemostasia, compressão local. Não adianta utilizar vitamina K, protamina, não adianta usar ácido tranexâmico e não adianta indicar diálise para esses pacientes. O que daria para fazer? Se tiver um sangramento mais importante, pode considerar usar plasma fresco congelado. Se tiver indicação, usar concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas. Complexo protrombínico também pode ajudar. E fator 7A recombinante também pode ser útil. Em relação ao antídoto, a gente utilizaria o mesmo antídoto de apixabana e rivaroxabana, que é o Dexanet alfa. O problema é que esse antídoto ainda não foi aprovado, então a gente não tem disponível para utilizar. Em relação a gestantes, em gestantes seria a categoria de risco D, então a gente deve evitar utilizar em gestantes. E para pacientes que estão amamentando também a gente não conhece o risco, o ideal é evitar. Essas foram então algumas dicas em relação ao uso da edoxabana na prática clínica. Espero que tenham gostado. Continuem nos acompanhando, toda semana uma droga nova para a gente discutir aqui com vocês.